Bom dia, gente, dando continuidade aqui à nossa sequência de aulas relacionadas a átomos e propriedades atômicas. Vou falar um pouco aqui sobre as propriedades periódicas. Bom, nós estudamos a tabela periódica e lá nós vimos que os elementos eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Os elementos do mesmo período possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, enquanto que os elementos do mesmo grupo têm a mesma quantidade de elétrons de valência. Consequentemente, elementos que estão no mesmo grupo, eles compartilham entre si propriedades químicas similares. Então, a tabela periódica ela organiza os elementos de tal forma que os elementos eles estão agrupados de acordo com algumas propriedades que são parecidas entre eles. Então aqui a gente vai estar agora analisando quais são essas propriedades periódicas e como que a gente consegue identificá-las utilizando a tabela periódica. Bom, a primeira propriedade que nós vamos estar avaliando aqui é o raio atômico. O que é o raio atômico? O raio atômico basicamente é a distância entre o núcleo e o elétron mais externo. Então vamos supor que a gente tem um núcleo aqui, várias camadas com vários elétrons, e aqui no final temos um elétron bem externo. Então o raio atômico vai ser justamente essa distância que vai existir entre o núcleo e um elétron que está o mais externo da distribuição eletrônica. Como que o raio atômico varia na tabela periódica? Num período, ou seja, olhando horizontalmente, o, o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda. Por quê? Porque para o mesmo número de camadas ocupadas, os elétrons situados à esquerda possuem uma carga nuclear menor. O que acontece? Quanto maior é essa carga nuclear, mais esse elétron que está muito mais externo vai ser atraído. Então isso vai diminuir o raio atômico. Então como os elementos daqui têm um menor número de prótons do que os elementos daqui, isso faz com que o raio atômico cresça da direita para a esquerda nos períodos. No grupo, o raio atômico aumenta de cima para baixo porque há um aumento do número de camadas. Lembre-se que elementos que estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas, só que conforme você vai descendo os períodos, as camadas vão aumentando. Então, um elemento que está aqui embaixo, ele vai ter mais camadas do que um que está aqui em cima e vai ter um menor número de prótons do que um que está aqui, por exemplo. E isso vai fazer com que o raio atômico dele seja muito grande. Outra propriedade importante é a energia de ionização ou também potencial de ionização. Vai depender muito de onde vocês estiverem lendo esse tipo de coisa. A nomenclatura ela pode mudar ligeiramente, mas energia de ionização e potencial de ionização estão se referindo à mesma coisa. O que seria essa energia de ionização? Bom, de uma maneira bem direta, a energia de ionização é a energia mínima necessária para se retirar um elétron de um átomo que se encontra no estado fundamental, gasoso e isolado. Bom, aqui nós temos o átomo neutro de sódio, que está no estado gasoso, e vamos supor que a gente quer retirar esse elétron para fazer um cátion, um íon positivo. Basicamente, para retirar um elétron de um átomo, você precisa fornecer energia para que esse elétron possa sair. Então aqui a gente tem o átomo no estado gasoso, mais um ganho de energia, a gente passa a ter um íon positivo e um elétron liberado. Essa energia necessária para retirar um elétron desse átomo é a energia de ionização. Então, como que ela varia na tabela periódica? Num período ou num grupo, a energia de ionização será tanto maior quanto menor foi o raio atômico. Então, vamos pensar aqui. Quando eu havia falado que esses elementos de cá têm maior raio atômico por causa de uma maior quantidade de prótons, eu disse isso porque
a força coulombica, a atração coulombica que existe entre o núcleo e os elétrons é menor, e isso faz com que o raio fique maior. Acontece que elementos que têm um raio menor, isso significa que a atração coulombica entre o núcleo e a eletrosfera é muito forte, e isso faz com que o raio diminua. Se o raio diminua, essa interação ela é mais pronunciada e se torna mais difícil retirar um elétron, porque eles estão lá se aproximando, o núcleo tá e a eletrosfera estão se aproximando. Então, se eu tento retirar um elétron, isso faz com que a energia necessária para desprender esse elétron torne-se maior. Então, num período ou no grupo, quanto menor o raio atômico, maior vai ser a energia de ionização. Então, segue o caminho inverso do raio atômico. Nesse caso, os elementos que estiverem aqui vão ter maior energia de ionização do que estiverem aqui. Uma coisa que é interessante também é que a segunda energia de ionização ela vai ser maior do que a primeira, a terceira vai ser maior do que a segunda e assim sucessivamente. Porque quanto mais você vai retirando elétrons, mais você vai pegando elétrons que estão mais próximos do núcleo. E isso faz com que a energia também aumente. É interessante observar aqui que nas famílias a energia de ionização sobe de baixo para cima. Isso porque tem uma menor quantidade de elétrons. Então, se tem uma menor quantidade de elétrons, o elétron mais externo ele vai estar sendo mais fortemente atraído pelo núcleo do que um elétron que estivesse mais externo, mas de um elemento que tivesse, sei lá, 40 elétrons. Isso acontece porque quanto maior o número de elétrons do elemento, maior vai ser a blindagem que o elétron mais externo vai sentir. Essa blindagem é um efeito que acontece no sentido de diminuir a atração entre o núcleo e o elétron mais externo. Então é por isso que, na, levando em conta as famílias, a energia de ionização ela cresce de baixo para cima. Outra propriedade interessante é a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. É importante que vocês não confundam uma coisa com a outra. A afinidade eletrônica com energia de ionização ou eletronegatividade, que eu vou explicar mais à frente. Basicamente, o que é eletroafinidade? A eletroafinidade de um átomo é a quantidade de energia liberada quando um átomo gasoso, isolado, no seu estado fundamental, recebe um elétron. Então aqui a situação é contrária. A gente vai estar colocando um elétron no átomo e a quantidade de energia que foi liberada durante esse processo é a afinidade eletrônica. Quanto menor foi o raio atômico, maior vai ser a afinidade eletrônica. Então, ela segue o mesmo. A periodicidade dela é muito semelhante ao que nós observamos para a energia de ionização. Bom, outras propriedades que a gente pode estar observando na tabela periódica são a densidade, ponto de fusão e o ponto de ebulição. Nós já estudamos todas essas propriedades nas primeiras aulas aí que eu gravei para vocês. E só para recapitular, a densidade nada mais é do que a relação entre a massa e volume ocupado por um corpo. Então, na tabela periódica, a densidade ela cresce de cima para baixo, da esquerda para a direita até o ósmio e da direita até a esquerda até o ósmio. O ósmio ele é o elemento mais denso que existe na tabela periódica. O ponto de fusão e o ponto de ebulição também são propriedades que nós já estudamos, mas basicamente o ponto de fusão é a temperatura na qual um sólido se transforma em líquido, isso em uma determinada pressão, e o ponto de ebulição é a temperatura na qual o líquido se transforma em vapor em uma determinada pressão. Aqui, para a gente estar dando uma olhada, nós estamos observando o ponto de ebulição dos elementos. Nos alcalinos e alcalinos terrosos, ele cresce de baixo para cima, mas no restante da
na tabela ele cresce de cima para baixo e se encaminhando em direção ao tungstênio, que é o elemento com o maior ponto de ebulição, se eu não me engano, da tabela periódica. Outra propriedade muito importante, que ela vai ser fundamental quando a gente estiver estudando as ligações químicas, é a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? Basicamente, ela é a tendência que o átomo de um determinado elemento apresenta para atrair elétrons num contexto em que ele está ligado com outro átomo. Então, a eletronegatividade ela é particularmente importante quando a gente está observando ligações químicas. Embora essa atração se dê sobre todo o ambiente eletrônico que circunda o núcleo do átomo, é de particular interesse a atração que ele exerce sobre os átomos envolvidos na ligação química. Então, o que isso vai combinar? Vai combinar que, dependendo da eletronegatividade dos elementos, a ligação química pode ser covalente ou iônica, levando em conta o quão fortemente esses elétrons podem ser atraídos para perto do átomo. Então, aqui a gente tem uma figurinha bem bonita mostrando como varia a eletronegatividade. De forma geral, ela aumenta ao longo do período. Então, se a gente está em um período, ela aumenta da esquerda para a direita. E nos grupos, ela aumenta de cima para baixo, de forma geral. A gente pode perceber isso daqui. Existem algumas falhas a essa periodicidade, mas isso está relacionado com explicações específicas que não vêm ao caso aqui para o nosso propósito. O elemento que possui a maior eletronegatividade de todas é o flúor, com eletronegatividade 4, seguido pelo cloro, oxigênio e nitrogênio, que também são altamente eletronegativos. E basicamente a gente tem o flúor maior que o oxigênio, maior que o nitrogênio, que é aproximadamente igual ao cloreto, até os metais. Os metais são os menos eletronegativos. Eles têm a maior tendência de perder elétrons e numa ligação química, os elétrons que participam da ligação são mais atraídos para longe dos átomos de metais. Por outro lado, os não metais eles têm a maior tendência de aproximar, de puxar o elétron para próximo de si. Então, eles possuem as maiores eletronegatividades da tabela periódica. Então, aqui um resumo, basicamente, é da esquerda para a direita e de cima para baixo, que tem o crescimento da eletronegatividade. Então, eu termino essa aula por aqui. Também foi mais uma aula curta. Eu espero que as aulas curtas sejam melhores para vocês poderem acompanhar o conteúdo, porque dá para rever algumas vezes. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre ligações químicas e depois das ligações químicas nós vamos falar sobre moléculas, estrutura tridimensional de moléculas. Então, após essa aula de propriedades periódicas, a próxima aula que eu vou gravar é uma aula de exercícios que vai englobar toda essa parte aí que a gente discutiu ao longo dessa semana. E eu espero que vocês consigam entender bem o conteúdo e possam aprender um pouco mais com os exercícios que eu selecionei. Então é isso, pessoal. Até mais e eu desejo bons estudos para vocês.